Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar sobre o mercado de trabalho e as tendências de recrutamento. Hoje, contamos com a participação especial do Ricardo Rocha, diretor executivo da Spring Professional, trazendo um olhar complementar ao nosso. Sejam muito bem-vindos. Como toda quarta-feira, a gente tem feito esse encontro semanal. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Ramos e estarei com vocês mediando esse bate-papo de forma prática para quem está buscando aí autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios. Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria que ajuda empresas a simplificarem a transformação de seus líderes e equipes, de forma a acelerar resultados e minimizar riscos. Trabalhamos com programas de transição de carreira, coaching, assessment, desenvolvimento de talentos, entre outros. Junto comigo, terei a participação da Patrícia Paniquar e do Hugo Capobianco, especialistas em transição, que também trabalham na LHH e dividem comigo esse bate-papo semanal. Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou aí mais de 700 pessoas em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança e desde 2012 vem atuando como especialista em transição, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. Como comentei no início, temos nosso convidado especial, que é o Ricardo, da Spring. O Ricardo é formado em Comunicação Social pela SPM, pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV. Trabalhou na editora Abril e C&A na área de operações e desde 2009 atua com recrutamento especializado de média e alta gerência. Em 2017, ele assumiu a operação da Spring Professional no Brasil. O nosso encontro terá a duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre os temas relacionados ao mercado de trabalho e carreira. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo chat, que a gente vai estar atento para buscar responder aí o máximo de perguntas possíveis. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre as tendências de recrutamento, perspectivas sobre a retomada de mercado e o processo de onboarding das empresas. A Spring fez uma pesquisa muito interessante com 152 empresas de diferentes segmentos para entender quais as estratégias de contratação durante e após o Covid, assim como seu processo de onboarding. Além disso, quais as demandas de contratações durante e após a pandemia. Então, vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar perguntando, assim, o que você traz de interessante dos dados da pesquisa e o que você já tem visto no mercado durante esse período? Primeiramente, bom dia, Mônica. Obrigado pelo convite. Hugo, Patrícia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, para quem viu o banner, pode estranhar um pouco o meu visual com essa cara de recém-entrado na faculdade, mas sou eu mesmo, tá? O Ricardo, responsável pela operação da Spring no Brasil. Fiz um corte Covid cut. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Obrigado pela introdução, Mônica, porque esse assunto é bem relevante nesse momento. A gente procurou fazer essa pesquisa com foco muito mais do qualitativo do que o quantitativo, porque obviamente no momento começo de pandemia, as coisas se aceleram muito rápido, né? O planejamento é de 24 horas, então eventualmente uma mudança de perspectiva pode acontecer de forma mais rápida. Então a gente procurou ir mais a fundo naquilo que podia trazer por trás dessas decisões. E o que mais chamou a atenção foi a convicção da grande maioria das empresas de que elas devem retomar contratações que eventualmente entraram em um estágio de congelamento ou on-hold nesse período. E essa tendência, até eu não apresentei mais a fundo a Spring, mas a Spring é uma consultoria multinacional, né? Faz parte do grupo Adecco também, assim como a LHH, e a gente está presente em 26 países. Em conversa com meus pares de outros países onde a pandemia já se avançou e está em fase já de retomada de mercado, é isso que está acontecendo. A maioria das vagas que vêm sendo abertas são as vagas que já estavam inicialmente, né, no período pré-pandemia e entraram por algum motivo em fase de congelamento. E as vagas realmente mais novas, que são por momento de mercado atual, começam a aparecer nesse momento. Então, isso eu acredito firmemente que o mesmo movimento vai acontecer no Brasil, de inicialmente vagas que já existiam retomarem, e aí sim, vagas que indiquem uma nova tendência comecem a aparecer de novo. Um parênteses que eu faço nisso. Das empresas que seguiram contratando e mantiveram esse posicionamento, grande parte do setor de tecnologia. E aí sim a gente vê aparecendo vagas novas desde já, inclusive vagas com um perfil onde a demanda ela é iminente.
Não é uma vaga de uma perspectiva para acontecer e trazer um resultado de médio e longo prazo. São vagas para cobrir gargalos nesse momento. Então, acho que esses são os dois pontos principais, Mônica, que a gente pode trazer e que eu acho que seguem perenes, né? Mesmo a pesquisa tendo sido realizada em maio, eles continuam muito válidos para agora, para esse início de junho. Acho que tem um ponto que traz a pesquisa. No início da pandemia, todo mundo se assustou, né? Então, acho que congelaram seus processos. E aí, depois de um tempinho, já viram que teriam que retomar, porque vida que segue, né? Assim, vamos viver por esse período por algum tempo. Então, retomam seus negócios, né? E eu acho que o mais legal é que exatamente por saber que esses processos iriam retomar, eles não foram congelados por completo. Inclusive, uma coisa que a gente acabou percebendo também como consultoria em diversos clientes nossos é que acabaram sendo incluídas mais etapas no processo para gerar uma validação com maior segurança do profissional a ser contratado. Eu gosto de citar muito um caso que vocês devem conhecer da Amazon, que a Amazon tem o que eles chamam de bar raisers, né? É uma pessoa que entra no processo seletivo, que ela não tem nada a ver com a área de recrutamento em si, mas que ela dá uma validação em termos culturais, de background, de formação desse profissional, para ver se ele vai se inserir muito bem na cultura da companhia. E eu vejo que isso tem acontecido em alguns processos, inclusive que a gente tem conduzido, que entra alguém que não tem nada a ver com a área, que é um diretor, por exemplo, de uma área correlata, de uma área de suporte, mas que ele conhece tanto a cultura da companhia que ele parte para validar esse perfil. Então, os processos não estão morrendo. E essa recomendação eu dou para os candidatos ou para as pessoas que estejam olhando o mercado, que estejam participando aqui do webinar, que é para manterem aquecidos esses processos que eventualmente vocês entraram no período pré-pandemia. Seja buscando informações sobre a empresa, interagindo mais eventualmente com o cliente para saber se o processo continua andando, porque certamente eles serão retomados na grande maioria dos casos. Legal. Ô, Ricardo, você sabe que eu estava... Tudo bem? Primeiro, obrigado, viu, por estar com a gente aqui, prazer enorme. Hugo, você estava falando, você estava lembrando, outro dia eu estava assistindo uma live de alguém lá do Vale do Silício, né? E ele trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que ele disse, olha, nesse período, assim, contrate devagar, mas demita rápido, né? Assim, e o contrate devagar é um pouco, acho, disso que você trouxe aí do processo da Amazon, né? Fique atento, passe por todos os pré-requisitos. A gente hoje vai ter aí uma demanda diferente no momento que a gente está, né? Então, esse processo seletivo mais criterioso, eu acho que, de fato, é uma característica dessa retomada, né? Sem dúvida. E aí tem um outro ponto que também está bem atrelado a isso, que do ponto de vista dos candidatos, que é um processo mais criterioso, que leva mais tempo, mas que muitas vezes não tem contato físico. E aí tem o receio das pessoas de como eu vou entrar numa empresa onde eu não conheço ninguém, e esse será, talvez se a gente pensar das grandes diferenças entre um processo físico e um processo interativo, né, online, essa seja a falta. Porque, querendo ou não, quando o candidato vai à empresa para fazer as entrevistas presenciais, ele começa a se identificar com o ambiente, com a cultura, ver qual o perfil de pessoas que lá trabalham. E isso acaba se perdendo um pouco nesse momento. Mas o que eu digo para os nossos candidatos é exatamente para aproveitar essa situação para pesquisar mais a fundo. Hoje em dia você tem mais tempo e mais conteúdo para buscar, sei lá, uma live de um presidente de uma empresa onde você quer trabalhar, buscar no LinkedIn mais a fundo pessoas que sejam eventuais pares ou pessoas que façam essa função, que já saíram. Então, a riqueza de informações hoje é muito grande. Então, você tem que dar muito mais sinais, né? Porque você, quando você está ali no contato físico, né, presencial, você consegue fazer uma leitura muito mais ampla daquele indivíduo, né? Agora não, a gente está se vendo daqui para cima, né? Então, assim, como é que você consegue? Você vai ter que expressar muito mais coisas que talvez pudessem ser lidas num outro ambiente que não serão, né? Então, muita atenção aí todo no seu contato visual, né? Nas suas feições, enfim, no conteúdo que você está trazendo, é o que está em foco agora, né? Exatamente. Legal. Hugo, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Antes de você compartilhar, você queria perguntar se você tem visto nos profissionais que a gente tem assessorado um pouco desse olhar que o Ricardo trouxe, né? De, no primeiro momento, os processos ficando um pouco mais congelados e depois retomando e com mais etapas. Muito, muito. E inclusive, engraçado que quando começamos a pandemia lá em março e abril, foi aquela questão toda de home office, as empresas não sabem o que faziam direito com as equipes e de que maneira, enfim, era tudo novo para todo mundo. Veio muito aquela especulação de que tudo estava em crise, né? Que as vagas estavam todas suspensas, tudo congelado. É claro que as empresas tiveram que dar foco em outra situação e naquele momento eu senti que as vagas realmente ficaram num segundo plano. Mas elas não tiveram, elas continuavam com a necessidade de contratar. Elas tinham essa necessidade de aquele profissional e etc. Tanto é que em maio, não também decolou como deveria, mas a gente percebeu que os processos seletivos, que os headhunters começaram a entrevistar de forma virtual, começaram a fazer contatos e até com uma disponibilidade maior, né, com isso tudo. E nós tivemos na LHH
uma pessoa que foi contratada exclusivamente remotamente, né, no mercado, é uma pessoa da área de marketing e foi trabalhar numa empresa onde o processo foi todo remoto e ela vai trabalhar de forma remota, né? Então, isso é muito bacana porque talvez é um novo cenário de aprendizado, não só para quem está sendo contratado, mas para quem está contratando também, né? Que como acho que a Patrícia falou, essa questão toda de, acho que foi o Ricardo também, essa questão de que a gente não tem aquela percepção mais aguçada de estar na empresa, no processo seletivo, de vivenciar um pouquinho aquela cultura, né, no processo seletivo, a gente tem que se despertar, porque talvez a gente tenha que vivenciar isso de outra maneira, para a gente Isso. tudo isso, né? Então, Mônica, deixa eu complementar essa parte do Hugo, porque também quero falar a respeito desse momento de entrada das pessoas, que era o segundo grande objetivo da pesquisa, que era entender a parte de onboarding. E essa foi a parte mais rica, porque realmente tem pessoas que estão ingressando numa empresa sem ter conhecido praticamente ninguém. Tem uma pessoa, um candidato nosso, que vai conhecer o chefe daqui 2 meses presencialmente, quando eventualmente as coisas voltarem. E aí a gente procurou investigar como as empresas estão tentando minimizar essa questão, né? E aí são diversas iniciativas muito legais. Desde, por exemplo, estabelecer um buddy, que algumas empresas fazem, que é uma pessoa que vai acompanhar esse profissional ao longo de toda a integração, não só para aquele início, né, de treinamento e tudo mais, mas alguém que tire dúvidas, que seja alguém que a pessoa possa confiar para trazer uma informação a respeito de um processo, de uma coisa cultural da própria empresa. Que dê os caminhos das pedras ali dentro da organização. Exatamente. Os treinamentos estão muito mais aprofundados, porque a pessoa tem que realmente conseguir entender muita coisa da empresa sem ter essa interação presencial ou contato com pares de forma numa sala, por exemplo. Você estabelece momentos de happy hour mais constantes, uma troca mais constante de informação, a comunicação entre as pessoas. Então, a própria pesquisa mostrou isso, 94% dos entrevistados deram essa informação de que os candidatos estão confortáveis com esse processo. Ninguém está se sentindo inibido ou prejudicado ou que isso vai atrapalhar de alguma maneira a integração. E eu volto naquela questão de se informar muito sobre as empresas, porque exatamente, acho que tem vários profissionais que a gente conversa no momento que tem essa insegurança de se movimentar num momento como esse. Porque talvez esteja numa empresa onde ela reconheceu bem o trabalho dele nesse momento, está valorizando a função e tudo mais, a pessoa fica com o pé atrás de mudar. Por outro lado, tem profissionais que estão vendo o contrário, onde a empresa está tomando atitudes com que fazem com que eles sim repensem seus momentos de carreira e se não devem olhar o mercado. E aí eles aprofundam muito mais essa questão e começam assim a investigar mais. Então eu acho que as pessoas... Para mim, aconteceu um momento que é exatamente o inverso. Nunca vi candidatos entrevistando tanto empresas quanto o contrário, né? Os candidatos estão com de informação. Posso só fazer uma ponta nesse pedaço que o Ricardo falou, porque eu tenho percebido muito isso, Ricardo. Assim, as pessoas que me ligam e querem saber sobre transição de carreira, etc., muitos deles estão nesse movimento que você está falando, né? Então, acho que é um despertar aí forte das pessoas olharem e falar, deixa eu ver o que eu tenho, como é que eu tenho que fazer, e muitos deles, mesmo quem está trabalhando, ou principalmente quem não está trabalhando, mas esse movimento é muito forte, muito forte. Oi, Ricardo, só uma pergunta, que você já vê essa tendência do recrutamento mais online depois daqui para frente, no sentido de etapas online terem vindo para ficar? Sem dúvida. E até vi um artigo no Valor na semana passada que o mercado financeiro, por exemplo, que é um dos mais restritivos com relação a essa questão de não conhecer as pessoas e não ter, já está vendo que não é possível, no momento como está, fazer uma contratação sem usar o advento da teleentrevista. Então, isso vem para ficar. Inclusive, as empresas que já tomaram esse tipo de medida, na pesquisa, mostraram que vão manter isso para o pós-pandemia. Talvez não o processo inteiro, mas grande parte dessas etapas que hoje são por testes online, entrevistas online, devem ser mantidas, porque acontece aquilo que eu falei no começo, né, Mônica? Te permite enxugar o processo. Hoje não tanto, porque as vagas elas estão nesse status on hold. Mas imagine num cenário normal, onde seja possível fazer muito mais entrevistas em menos tempo. A gente tinha antes que encaixar a agenda do diretor, do presidente do RH, fazia a pessoa ir 10 vezes na empresa, sei lá, em um mês, enquanto vai ser muito mais rápido fazer isso num processo virtual. E você tem visto a interação entre colegas da própria área, participando do processo seletivo até para passar elementos da cultura, de como é o time? Ou ainda não? Isso não partindo do candidato, né? Parte muito mais da empresa, de tentar fazer isso de forma mais confortável. Então, incluir alguém, seja um par ou alguém que faça parte daquela realidade que essa pessoa vai enfrentar depois. Mas eu recomendo para os próprios candidatos isso. Muitas vezes talvez seja invasivo entrar em alguém da empresa que trabalha lá nesse momento, uma vez que está num processo ainda, mas pode ter um amigo que tenha trabalhado lá, alguém que conheça alguém. Hoje, né, a rede de contato é tão aproximada nesse sentido, então vale muito a pena fazê-lo sim.
Legal. Paty? Amor, o que eu ia trazer, né, que eu acho que está mudando muito, né? Eu acho que essa dinâmica do processo seletivo, né? Então, não só por a gente estar no mundo virtual, mas pela demanda que hoje se tem, né? Então, as perguntas estão diferentes, o foco está diferente, o próprio currículo também vai estar diferente. A gente hoje tem incentivado que as pessoas incluam muito mais as suas experiências com crise que elas já tiveram anteriormente, que elas possam estar atentas às competências que serão demandadas nesse novo momento e trazer realizações conectadas com essas competências hoje, né? Acho que o currículo ele deixa de ter talvez aquela estrutura tão conceitual e ele passa muito para ser uma biografia, né? Assim, o que você vai contar da sua história aqui e pode ser útil para esse momento agora. Então, a gente tem falado muito disso. Ele tem que se preparar desde lá do currículo que ele vai trazer, que hoje acho que precisa de um conteúdo diferente, o posicionamento dele já tem que ser diferente, depois as conversas durante o processo também, né? Acho que associando muito a essas novas competências exigidas hoje também, né? Paty, eu queria complementar uma questão, porque está muito relacionada não só ao currículo, mas ao dia a dia do que essas pessoas vão enfrentar e que quem segue trabalhando atualmente vê como mudou a dinâmica de relacionamento de acompanhamento de resultados diários, de métricas, né? Já que se tem uma gestão que ela não é presencial, tem que confiar muito nos indicadores. Então, eu recomendo muito aos candidatos que estão participando de processo atualmente, ou mesmo de informação no currículo, que consigam trazer não só no currículo a informação de resultados que atingiram ao longo de carreira, que tenham a ver, obviamente, com a posição, mas que consigam expressar isso numa entrevista. Como, né, que ele vai estar fazendo isso? Porque não adianta nada você conseguir fazer isso na entrevista e no dia a dia, quando seu gestor for te acompanhar, o diretor e tudo mais, como foi sua produção ao longo do dia, você não conseguir transmitir isso. E é basicamente dessa maneira que as pessoas estão conseguindo fazer gestão atualmente. Essa é uma competência extremamente necessária, né? Fazer gestão à distância, né? Cuidar desses indicadores à distância, né? E já tem perguntas surgindo sobre esse tema. Vou até aproveitar e emendar uma aqui, né? Que é o Samuel, ele pergunta se vocês acreditam que vão ter mais oportunidades remotas, mesmo no nível gerencial. Ele se mudou para o interior e não pretende voltar para um grande centro urbano. Então, ele pensa em trabalhar mais aí de casa ou no esquema home office, né? Vou começar, depois vocês podem complementar, Hugo e Patrícia, mas para mim é um caminho sem volta. Você tem empresas, inclusive, você pega o Twitter, que anunciou que pretende fazer isso baseado de eterno, um XP, grandes empresas do mundo corporativo, onde as funções que não necessitam efetivamente estar fisicamente no local, e aí basicamente vai caminhar para um lado de indústria, vagas mais operacionais, que isso você tem que continuar indo fisicamente. Mas, inclusive com RHs que eu tenho conversado recentemente, há uma grande preocupação, inclusive em trocar benchmarks e boas práticas de como implementar uma política de home office diferente para essa nova realidade. Porque a que existia certamente já está ultrapassada porque a gente está vivendo agora. Eu gosto de falar que o novo normal ele vai ser, não é nem o que a gente estava habituado do passado, onde tinha algumas pessoas faziam home office de uma forma aí mais intensa ou menos intensa. Não vai nem ser como está hoje, que está todo mundo de home office, mas vai ser um mix, um híbrido, né? Um híbrido, exatamente. Eu ouvi falar ontem, não sei se é verdade, tá? Então vamos apurar aí a notícia, né? Mas que o Google está pensando em fazer um movimento aí de reestruturação dos escritórios, onde a ideia dele é manter apenas 10%, ter um espaço que comporte 10% da sua população empregada, né? Sim. O restante vai se revezar, então vai ter a parte home office. Imagina, para quem conhece aí o escritório do Google, né, que é antes reduzir isso para um espaço onde caibam só 10%, se isso for verdade, é uma verdadeira revolução. Eu acho que vai mudar bastante também, e eu percebo esse movimento, e o que a gente sempre falou, como a Mônica falou bem agora, como a gente sempre falou de home office, eu acho que vai ser um híbrido, mas eu acho que o home office vai ser muito mais aceitado, né, aceitável, porque era uma prática que quando você falava de home office, será que eu trabalho mesmo? Será que, como é que eu vou medir os indicadores dele? Como é que eu vou, e etc. Então, eu acho que vai ser um aprendizado tanto para os líderes que estão nas empresas hoje, quanto para quem faz o home office. Só que eu não tenho dúvida, como o Ricardo falou, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que, obviamente, não estou aqui colocando que vão ter outras pandemias, não é isso, mas a gente está num mundo de constante mudança. Então, isso é uma pandemia que a gente teve. A gente não sabe o que mais a gente pode viver. E tem um vídeo que eu estava vendo, um pouco lúdico até, mas um vídeo muito bacana que fala exatamente isso. Como é que o tempo que eu gasto, e aí o Samuel que foi para o interior, né? O tempo que gasta para trabalhar na capital, o trânsito, o desgaste, o valor financeiro, porque é combustível, é condução, é não sei, um monte de coisa, né?
você pode reduzir tudo isso, dar mais rendimento e ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, home office, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser uma tendência muito grande. E eu acredito muito nesse equilíbrio, Mônica, já com a... O Ricardo travou? Vamos ver se ele já se reconecta. E aí, até só antes dele se reconectar, eu ia colocar aqui a pergunta da Samantha, que também fala sobre o relacionamento das pessoas durante, aí com o home office, praticamente 100%. Como que fica esse tema? Eu não sei se vai ser, eu não sei o que a Patrícia pensa, mas, Paty, eu não sei se vai ser 100%, né? Eu acho que vai ter um trabalho, vai ter eu acho que vai ter um hub ali, um escritório que você eventualmente pode fazer alguma conversa, pode fazer algum trabalho, alguma reunião. Eu acho que isso vai ser comum, né? Eu acho que... Voltei? Voltou. Voltou. 100% remotamente também, eu acho que é válido, mas eu acho que ainda vai ser um processo meio que híbrido, viu? E acho que o Ricardo trouxe também na pesquisa lá que a Spring realizou, né, é que as empresas vêm criando também, falando internamente do relacionamento interno nas organizações, as empresas vêm criando também mecanismos para proporcionar esses encontros, né? Então ele falou lá do cafezinho virtual, né? Então tem algumas empresas aí já instituindo aí alguns movimentos assim. E para quem não está hoje dentro de uma organização, a gente tem falado muito das possibilidades do networking virtual, né? As pessoas estão muito abertas sim, continuar procurando, marcando aí os nossos cafés e happy hours aí também virtuais para que a gente possa trocar informações, né? Então, sim, passamos para esse mundo virtual, né? Isso veio para ficar e a gente agora vai aprender a interagir melhor com ele, mas está instalado, né? Já está em jogo. Com certeza. Não sei se o Ricardo está ouvindo a gente, ele está sem imagem ainda. Eu acho que ele congelou de novo, né? Vamos ver se ele... Ele já volta. Isso. Tem uma pergunta aqui que vale para vocês, que enquanto o Ricardo volta, é do Tiago. Ele fala um pouco sobre qual é a visão de vocês para a área de finanças. Eu sempre brinco que a área de vendas e finanças sempre tem alguém para vender, alguém para fazer a conta, né? Mas o Ricardo falou de tecnologia. O que vocês têm visto para os profissionais da área de finanças? Eu acho que assim, a área de finanças ela é uma área que sempre tem demanda, né? O que eu acho que pode acontecer, e já vem acontecendo, e até eu mesmo acabo apoiando aí alguns executivos de finanças nesse sentido, é um pouco a mudança do papel, do comportamento. Acho que finanças de um modelo mais estratégico nesse sentido. Mas isso também a gente tem vindo com já há algum tempo já com essa mudança. Eu acho que hoje, se você for falar de vagas e oportunidades, vão continuar existindo, tá? Agora, em termos de mercado, quando a Mônica falou, acho que de tecnologia, né? Eu acho que esses segmentos, eles estão altamente, e outra, não só segmento de tecnologia, mas empresas que são de outros segmentos estão utilizando plataformas de e-commerce ou a própria tecnologia para poder se despontar no próprio mercado que ela ocupa. Então, isso vai ser uma tendência altíssima. Só pegando um gancho aqui, não me alongando, o BTG Pactual, ele fez um estudo que eu achei bem interessante e ele colocou alguns setores que estão em crescimento, né? Então, entretenimento, saúde, alimentação, home office, cuidados com a casa, educação e beleza. Né? Então, tudo isso são segmentos que estão em alta e que vão continuar em alta. Segmentos que estão em baixo e que vão continuar em baixo, né? Setor imobiliário, automotivo, turismo, mercado de seguros, setor de investimento, né? A gente ainda vê uma deficiência um pouco nessa questão de o quanto investir e como investir, e tendências fortíssimas, né? Cursos online, e-commerce, apps de atividades, logística. É, né? A transformação digital dentro do negócio, né? Toda a transformação digital. E aí todas as áreas, né? Todos os recursos humanos, por exemplo, é uma área que vai ser também mudada nesse sentido. Cada vez mais recursos humanos vai estar muito alinhado ao negócio, como já existe, mas se essa transformação do negócio, seja ela digital, seja ela outro tipo de transformação, vai fazer com que as outras áreas também vão mudar. Então, essa questão de finanças, recursos humanos, vão mudar com certeza. Tá, bom, legal. Desculpa, Ricardo gente, tá de volta. De voltar. Acho que é um bom exemplo aqui de que enquanto o Brasil também não tiver uma infraestrutura 100% bem resolvida de tecnologia
o 100% home office não vai ser possível, exatamente por essa questão de quedas que acontecem. Estou aqui no interior, então está caindo um pouco a internet, peço desculpas mais uma vez. Fica tranquilo. A gente tinha colocado uma pergunta aqui, Ricardo, quando você estava fora, que o Thiago mandou para a gente, falando sobre o que a gente estava vendo da área de finanças. Você falou um pouco sobre tecnologia no início, e aí ele traz aqui, qual a visão de vocês para a área de finanças? E aí a gente até brincou que a área de vendas e finanças a gente sempre vê que tem movimentação. Alguém vendendo, outro fazendo as contas, enfim, sempre tem aí um mix, aí uma troca, né? Um volume maior de vagas nesse sentido. Qual que é a tua opinião aí nesse cenário? Bom, finanças, quando a Mônica fez a introdução, que eu trabalho há mais de 10 anos em recrutamento especializado, o início da minha carreira toda em recrutamento foi na área de finance, né? E claramente eu passei pelas crises financeiras que a gente já viveu, a crise de 2009, eu tinha acabado de entrar no mercado. E finanças acontece uma coisa interessante. As vagas elas mudam o perfil, mas não deixam de acontecer. Então, no momento de que o mercado está booming, que está crescendo, que as coisas estão acontecendo, fatalmente as vagas migram para um lado mais de planejamento financeiro, de controladoria de negócio, de M&A, posições muito mais estratégicas. E o que a gente vê nesse momento, claramente, vagas que voltaram a fazer com muita força foram vagas relacionadas a crédito. Então, isso acontece muito, seja em bancos ou seja nas áreas de crédito e cobrança de empresas. Essas posições voltaram a acontecer com bastante força. E posições de tesouraria em geral, uma vez que as empresas precisam de mais captação, financiamento, muito mais para estruturar financeiramente a empresa. E claramente é uma das áreas que sofreu menos, né? Se pensar nas estruturas que a gente atende hoje, IT e finanças foram as áreas que seguem contratando e com volume de contratações, obviamente não igual à pandemia, ao pré-pandemia, mas seguem contratando. Eu quero complementar uma parte que eu perdi também em relação quando o Hugo falou se as vagas estão voltando ou não. A gente faz aqui na Spring um acompanhamento que a gente chama de índice LinkedIn, que é meio entender as vagas que são postadas de forma, obviamente as vagas gerenciais, são as vagas que a gente cuida, né, de gerenciais para cima, e elas praticamente fizeram uma parábola como a de ações, né? Então você teve um início que foi menos da metade do que vinham sendo publicadas de vagas semanalmente, para um vale que aconteceu mais ou menos umas 4 semanas atrás, e agora vem oscilando. Ele voltou a subir, mas obviamente tem umas quedas, como se estivessem analisando a curva da bolsa, quase do dólar. Então, acho que isso é um bom sinal, que obviamente, em teoria, o pior momento já passou, até porque as empresas têm que se planejar agora, já que você tem um cenário um pouco mais claro, principalmente em São Paulo, já do que deve acontecer em termos de fase e tudo mais, e você tem que se planejar para essa realidade. Então, acho que está tendo sim uma retomada mais forte nesse sentido. E só para esclarecer, o Eduardo colocou aqui no chat, você mencionou no início, falando sobre a retomada da contratação. Ele perguntou se essa retomada de contratação é no Brasil ou em outro país. Ele falou que ele não tem notado muitos processos novos no Brasil, mas ele vê um aquecimento maior na Europa. A retomada, de novo, eu dei o exemplo dos países onde a gente tem operação também, onde a pandemia já começou a arrefecer e os mercados estão voltando. As vagas, inicialmente, são aquelas que estavam congeladas. A retomada de mercado no Brasil, não dá para usar essa palavra ainda, porque ela não aconteceu em termos de volume de vagas. Sim. Mas a gente vê já uma tendência, como coloquei há pouco, positiva em relação ao que vinha acontecendo, por exemplo, no final do mês de abril e até meados de maio. Claramente, você já tem uma volta um pouco mais forte, inclusive em países... aqui a gente é uma região, dentro da Spring, é a região Latam, onde a gente faz reuniões quase semanais, mas temos feito quase diariamente, e todos os países estão sofrendo da mesma maneira nesse sentido. Então, mesmo país onde o centro da pandemia é aqui na América Latina agora, já estão também retomando posições nesse momento. A gente olha aqui para os nossos candidatos em processo, né? A gente fez uma pesquisa entre os consultores, a gente tem 45% do nosso público está em processo ativo aberto, né? Assim, então, tem aí possibilidades, estão no meio de um processo, e 30% tiveram esses processos suspensos temporariamente, né? Para entender um pouco como fica esse movimento. Então, tem bastante coisa acontecendo, sim, né? Acho que o cuidado é sempre esse, para que mercado você está olhando, né? Assim, onde você tem buscado. Acho que esse ponto de referência que a gente usa é muito importante, né? Para a gente fazer essa leitura. E eu acho também, só um detalhe, eu acho também que enquanto a economia mundial vem voltando, né? Então, países da Europa já estão voltando à atividade de alguma maneira, os Estados Unidos também, né, estão retomando, porque tiveram medidas muito sérias com relação à Covid, automaticamente eu percebo também uma volta da economia global nesse sentido, né? E aí o mercado brasileiro, ele acaba também tendo uma retomada por parte disso. Mesmo a gente vivendo alguns momentos muito críticos
em termos de pandemia, mas quando a gente olha o contexto mundial, a gente vê que a coisa está se retomando, né? E também para o nosso país. Claro, todo mundo com muito cuidado, mas vai tendo sinais de que estão evoluindo, que as coisas estão voltando. E acho também, né, amor, assim, estou até vendo aqui que a Mariana perguntou aqui sobre posições de marketing também, acho que o Ricardo pode falar melhor do que eu, mas o que eu acho que a gente tem batendo um pouco nessa tecla, né, é do emprego do trabalho, né? A gente tem um exemplo recente de uma candidata nossa, que era da área de marketing, que foi contratada pelo Itaú para fazer um projeto de um lançamento de uma plataforma, de algo lá que eles estavam e precisava aí de um olhar de marketing. Ela foi contratada para fazer isso durante lá. Ela entrou como PJ, é um projeto que ela vai estar entregando, que vai durar aí de 3 a 4 meses para que ela possa acompanhar a implementação dessa plataforma, mas está lá, né? Então, vamos ficar atento também a essa questão, que às vezes não é um emprego, não é um CLT, não é uma... Exatamente. Mas você tem, sim, ali uma oportunidade de trabalho. Um projeto, né, Paty? Isso, legal. Eu acho que na linha de marketing, Paty, o que deve ser, que as pessoas devem tomar em conta, é que está migrando muito para o digital, né? O marketing tradicional, offline, tem migrado cada vez mais para posições dentro das empresas que têm a ver com, estejam relacionadas à estratégia digital. Então, quando a gente fala de user experience, posições de manejamento de redes sociais, né, para ver como a empresa está posicionada nesse segmento, fatalmente vão voltar com mais força daqui para frente. Então, se era essa pergunta, acho que é a Mariana que perguntou, foi muito relacionada a isso. E aí, o Marcelo também pergunta aqui para você, Ricardo. Ele foi do setor automotivo por 23 anos em áreas técnicas, e ele tem 49 anos e quer trabalhar em outros setores e mais ligado a pessoas. E aí ele fala assim, bom, neste momento é melhor eu tentar em uma área que eu tenho experiência ou arrisco e tento mudar de áreas? Ele está perguntando isso porque você mencionou o exemplo aí da Amazon, enfim, tem experiência aí das indústrias, como que as indústrias veem essa mudança, né? A mudança, sinceramente, nesse momento, não querendo ser pessimista nesse sentido com a vontade dele, mas é uma realidade de mercado atual. Dado o cenário onde as empresas estão com vagas que são muito eminentes, como eu comentei no começo, né, onde o gargalo já está acontecendo, onde é preciso que alguém entre rodando, é muito mais difícil apostar em alguém que não tenha experiência naquela função específica nesse momento. O que não quer dizer que não volte uma tendência, até porque eu acho que as empresas estão muito mais abertas hoje em dia a olhar para soft skills, para outros itens que não sejam só o técnico, para conseguir resolver uma posição. Mas nesse momento específico, eu acredito que seja uma janela aí até o final de Q3, aí mais ou menos setembro, outubro, as vagas realmente vão ser preenchidas por quem atender mais aqueles requisitos eminentes que podem resolver uma questão pontual que a empresa esteja enfrentando. Então, não aconselho a tentar mudar agora, mas eventualmente, se é um desejo seu, se prepare nesse segmento, né, com outros skills que sejam necessários para essa função que você almeja. Então, aproveite para fazer cursos, tem muita coisa disponível online. Muita coisa gratuita, né? Exatamente. E aí você vai conseguir, talvez, eventualmente, ingressando numa função que seja mais próxima à realidade atual e aí dentro da empresa mudar posteriormente. Legal. Aproveitando essa pergunta de poder se atualizar, vocês têm incluído nos processos seletivos buscar entender como que as pessoas têm usado esse tempo mais livre do período aí de pandemia, se estão fazendo webinar, assistindo curso, se reciclando. Vocês têm avaliado esse ponto, colocado isso como um ponto aí de análise dentro do processo? A gente entra muito mais num ponto, Mônica, de entendimento da realidade de mercado como um todo que esse profissional vive. Porque não dá para estar desconectado hoje em dia. Você precisa estar, seja de assuntos sobre economia, mercado, ações. Então, a gente vai muito a fundo na entrevista do entendimento de como essa pessoa aproveitou esse período para ver se efetivamente vai sair pós 3, 4 meses, quanto período durar esse isolamento, um profissional melhor. Isso vale para as próprias equipes que a gente tem hoje. Eu falo muito para o meu time isso. Não adianta nada vocês não levarem desse período nenhuma lição. Seja ela conceitual, psicológica, de vida para vocês, mas vocês têm que voltarem diferentes. E acho que isso os profissionais em processo seletivo têm que assimilar, sim. E hoje, eu até brinquei no último webinar que a gente fez pela DECA, falando dos 4 Cs, né, que são importantes para um líder hoje. Um deles é conteúdo. Até pouco tempo atrás, para ver um CEO de uma empresa falando, você tinha que se inscrever numa palestra super cara e participar presencialmente. Hoje em dia, você tem acesso a diversas pessoas falando de forma gratuita. E aí, uma coisa que é muito rica do nosso negócio, talvez seja o que mais me motive a continuar sendo Headhunter por todo esse tempo, é a riqueza de conversar com pessoas das áreas mais diversas, né? Eu brinco com os meus amigos que hoje eu posso falar sobre qualquer assunto, de agro, a varejo e tudo mais, porque eu estou habituado a isso. E às vezes você pergunta para um profissional, sei lá, para um presidente de empresa, que levou tantos anos para resolver um problema na vida dele, e hoje ele está contando isso num webinar, né?
toda a bagagem. Imagina quanto esse cara não investiu de carreira, de dinheiro, de experiência, de tempo, para dar uma solução que hoje ele apresenta de forma gratuita numa live, num webinar. Então, no geral, as pessoas devem estar muito atentas a isso. Ô, Ricardo, e eu acho, Bárbara, essa história aí do upskilling mesmo, né? Assim, enquanto a gente tem de oportunidade hoje de desenvolver novos skills, né? E eu estava outro dia também vendo aí uma conversa com a Startse, né? E eles estavam falando assim que tem uma base ali das competências, né? Se ela é uma hierarquia, tem uma base ali que eles chamam de fundamento, né? Que é o nosso letramento básico, né? Que a gente precisa, de fato, ter para a gente poder desenvolver outras competências, né? Aí eu vi até alguém, que acho que foi a Kátia, que perguntou um pouco dessa coisa da correlação dos dados, né? Então, assim, se esse é um conhecimento que você ainda não tem, assim, quando a gente fala de letramento básico, a gente está falando aí de questões de programação, de correlação de dados, né? Da inteligência digital, né? Do inglês, pelo menos que seja para leitura, né? Esse é o letramento básico que todo mundo deveria ter. Inclusive, para quem tem filho pequeno, está aí a dica, né? Para a gente desenvolver os nossos pequenos também nessas grandes frentes, né? Então, eu também acho que esse não, né? A gente tem falado muito no lifelong learning, né? A gente passa o tempo inteiro se desenvolvendo hoje, tendo contato aí com conteúdos, e está aí, está disponível, né, gente? É muito fácil de acessar, né? Legal. Olha, tem várias perguntas sobre segmentos e áreas. Então, gente da área mais de engenharia, gente de meio ambiente, perguntando se tem, gente de óleo e gás, perguntando se tem alguma perspectiva ou alguma informação sobre esses segmentos. Você tem notado alguma coisa de diferente nesses segmentos ou não, Ricardo? A estrutura, e aí tem a ver muito com oil and gas, engenharia, também imagino que seja uma tendência que, principalmente quando a gente fala com o processo do mercado financeiro ou de seguros, né, para de grandes riscos que tem que suprir esses segmentos, indicam que vai haver uma retomada assim, que já vinha acontecendo pré-pandemia. Porque ficou praticamente estagnado durante os últimos 3 anos, seja posições de infraestrutura, real estate, tudo mais, isso parou um pouco, e a tendência é que volte com mais força quando as coisas tiverem um sinal mais claro em relação a isso. Acho que desse segmento específico é o que a gente tem mais notícias. Legal. Alguém perguntou para você falar sobre os 4 Cs, eu não consegui pegar o nome da pessoa. Fala para a gente rapidinho. Na verdade, a questão dos 4 Cs era Marcos, né? Não está aparecendo o nome para mim, mas é o Marcos, acho que sim. Marcos, isso mesmo. Porque era um tema muito voltado a como as lideranças podiam ser mais humanas e aproveitar melhor esse momento. Então, um deles eu já falei, que era a questão de conteúdo. Outro era a coesão. Por mais que as pessoas estejam distantes, muito mais integração de forma de disciplina, de reuniões regulares, de conversas constantes entre as equipes. Isso manteve as lideranças e as estruturas mais próximas. O terceiro era a cultura. E eu também acho que já abordei esse ponto aqui. E mais do que nunca, aquela questão das empresas que se pautaram em ter um escorregador no escritório, né, em ter piscina de bolinha. Isso se sustentou num período como esse, onde as pessoas não estão fisicamente no escritório? Como você consegue manter a realidade e o engajamento cultural das pessoas em relação à sua empresa no momento em que está todo mundo separado em suas casas? Acho que esse foi um grande desafio dos líderes, né? O Ricardo travou de novo. Travou, né? O Hugo, deixa eu aproveitar e pegar a pergunta aqui do Fabiano enquanto o Ricardo volta. Ele fala que ele tem o estigma de ter trabalhado muitos anos num segmento, que não foi o único da carreira dele, mas foram 26 anos aí de atuação em governança, com auditoria, riscos, compliance. E nos últimos 16 ele teve em telecom, que acabou ficando muito marcante. Como ele quebrar esse estigma dele do executivo de telecom, que não é o caso, mas ele acaba carregando esse estigma. Como é que é o nome dele? Desculpa, como é que é o nome? Fabiano. Na verdade, assim, tem que desmistificar um pouco, porque ele está estigmatizado porque a vida dele foi essa, mas toma cuidado que ele não... A longevidade de carreira está maior e ele está em outro setor. Então, eu acho que em outro webinar a gente conversou um pouquinho sobre isso. Ele, na verdade, qual que é a expertise, qual que é as competências dele que pode ser vinculadas para um outro negócio, né? E o posicionamento que ele está colocando, né? Exatamente. Como é que ele está se posicionando? Porque, óbvio, se ele trabalhou a vida inteira num determinado mercado, é óbvio que esse mercado vai ser o mais atrativo para ele, não tenha dúvida, tá? Mas, cuidado para a gente não colocar o peso nas nossas costas sem colocarem para nós, né? Então, ou seja... comece a pensar em que valor agregado você pode dar para outro tipo de segmento, para outro tipo de mercado, e faça um plano e ataque este mercado. Eu acho que é super factível, tem empresas que estão dando sim oportunidades,
E tem que olhar um pouquinho esses skills, essas competências que você tem para atender a uma outra necessidade de outro mercado. Legal. Eu acho também, né, amor, que a linguagem que ele vai usar também, que seja uma linguagem já adequada a este mercado que ele está, né? Assim, acho que os segmentos, as áreas, eles vão tendo uma linguagem muito própria. Então é importante ele se juntar, fazer networking com pessoas dessa área para entender que fala é essa, quais são as palavras, quais são os conhecimentos imprescindíveis para que ele possa ir ganhando também familiaridade com esses temas. Legal. Ricardo voltou, e aí só para terminar, os 4 Cs. Bombando os 4 Cs, né? Eu respondi aqui. Que era conteúdo, cultura, coesão e comunicação era o último. Legal. Eu perdi de novo. Você viu, a internet está me prejudicando na hora que eu vou falar. Comunicação, eu perco a minha comunicação. A hora que eu vou falar do escritório online, da atendente home office, cai a tecnologia está te sabotando, Ricardo. E bem no link, né? Perfeito. Mas era isso, eu até respondi aqui no chat, porque acho que a comunicação ela foi o grande vetor para que as equipes continuassem a se manter engajadas sobre tudo, sobre o que a gente falou no começo, né? De resultados, indicadores, informações novas. Então, acho que ele integra muito bem esses 4 pontos. Legal. Uma pergunta que tem vindo aqui também no chat está sendo relacionada ao downgrade, né? Foi o Gustavo. Ele coloca assim, é muito comum a gente ver posições aí ou com salário menor ou até com uma responsabilidade menor, mas que muitas vezes os executivos estão disponíveis aí a trabalhar, até porque é uma outra dinâmica, uma outra cultura, um outro segmento, enfim, né? Ou agrega uma complementaridade para a carreira deles. Como vocês veem isso, Ricardo? Esse downgrade aí de salário e às vezes até de cargo. Eu gosto de separar em 2 blocos isso, tá, Mônica? O primeiro, o Brasil enfrentou, se pegar nos últimos anos, uma curva meio irreal em termos de salário. Você teve uma evolução em alguns momentos, principalmente em posições, você pega o segmento de tecnologia que cresceu muito, que ficou fora de esquadro. Então, teoricamente, essas pessoas entraram num patamar acima do que deveriam estar. Então, um momento como esse de crise, naturalmente, traz um ajuste de posições quando você vai buscar um novo profissional, até que você está olhando para custos, para perenidade e tudo mais. O que eu sempre falo para os candidatos é tentar evitar o downgrade de posição. O salarial, ele é momentâneo. Se você entregar e tiver uma boa performance, você vai recuperar isso no médio prazo. Eu brinco muito também com quem olha para uma movimentação só por aumento salarial. Em 3 meses, você já se adaptou ao novo patamar. E aí você não vai nem sentir mais se teve esse aumento salarial. Então, hoje não está nem como prioridade. Eu vejo pessoas que se vão enxergar essa realidade de olhar para a cultura, para outros benefícios que a empresa tenha, que pode mais estar próximo da família e tudo mais, vai pesar muito mais do que o salário nominal em si. Obviamente, isso não é para ser desmerecido, mas eu não vejo problema em aceitar uma redução salarial num momento como esse. Evitem ao máximo essa redução de cargo, porque aí isso gera um problema maior no futuro. Até porque, né, Ricardo, se você dá um downgrade de posição, para você depois voltar para essa posição, você pode pagar um preço alto por isso, né? Exato. A questão salarial é uma questão de ajuste, né, daquele período, etc., ou benefícios, ou total cash, uma questão de ajuste. Agora, fazer downgrade de posição, eu acho que também concordo plenamente com você, é muito mais crítico. E a retomada para uma posição que você estava, ela se torna muito mais difícil nesse sentido. Eu vejo casos, inclusive, de que acontece essa questão do downgrade de posição e a pessoa, por não fazer essa função há muito tempo já, talvez nem exerça com a mesma excelência do que fazia, sei lá, 5 ou 6 anos atrás. Então, você corre um risco ainda de entrar numa posição que é abaixo, talvez, da que você estivesse acostumado a fazer atualmente e ainda não desempenhar tão bem quanto já fez no passado. Sim, com certeza. E o Batista pergunta que as empresas também buscam aí consultorias como a Spring para contratar PJ? Vocês têm também esse tipo de procura? Sim. Também, né? Das 2 maneiras. Hoje, acho que é muito mais uma decisão do profissional, porque a empresa, em muitos casos, está a abrir essa frente das 2 maneiras. E hoje o PJ ele é muito diferente do que era no passado. Você tem PJs com benefícios completos, férias. Então, também acho que as pessoas têm que mudar um pouco a visão em relação a isso. Você vê resistência por parte dos candidatos, assim, quando é uma posição PJ, de avançar no processo? Ou mais de quem está no trabalho? Porque assim, Mônica, quando a gente sabe que a posição pode ser PJ, isso é falado desde o início. Tá. Então, a pessoa tem que estar muito confortável com essa questão quando abre o processo. E muitas vezes quem tem restrições é quem não está habituado a trabalhar assim, quem não tem a empresa aberta ainda. Mas, no geral, os profissionais, principalmente quando a gente fala de níveis mais elevados, sabem que isso pode acontecer e não é um empecilho algum. Legal.
O Ciro trouxe aqui uma pergunta, um tema importante que o Hugo até comentou sobre a longevidade de carreira, né, dos profissionais acima de 50 anos. Ciro, a gente fez um webinar específico sobre profissionais aí acima de 50 semana passada com o Morris lá da Maturi, mas eu vou até aproveitar e perguntar para o Ricardo, né, assim, você tem visto resistência das organizações em relação à idade, aos 50 a mais? Eu acho que isso tem diminuído, porque hoje a questão de grupos, né, é tão falada hoje nas organizações que é difícil você mostrar uma restrição clara e evidente sobre qualquer grupo, seja gênero, idade. Então, isso tem sido reduzido. Não posso dizer que é uma tendência que vai voltar, mas claramente um momento como esse, se eu transportar lá para trás, para as crises que a gente viveu em 2013, 2009, momentos de crise naturalmente trazem profissionais com mais bagagem e experiência. É importante, gente que já vivenciou, trazer o cabelo branco, não raspado, assim, o cabelo branco de verdade, porque isso traz, querendo ou não, ações que possam ser colocadas em prática no momento onde a situação está assim. Agora, dado que as empresas, no geral, estão contratando menos, você tem um momento onde você está com muita posição on hold, você não vai ser percebido de uma hora para outra. Talvez isso aconteça nessa retomada que venha agora para o segundo semestre, e aí sim essas vagas possam ser preenchidas com profissionais com mais idade. Legal. O Gustavo até mandou aqui para a gente. Então, na opinião de vocês, seria um profissional que esteja disposto a um downgrade dificilmente conseguiria convencer os recrutadores disso e não conquistaria a posição. É isso mesmo, né? As pessoas gostam de colocar a gente em xeque, né, em truco, para saber qual é. É o caso, né? Depende um pouco aí também do contexto, do tamanho da organização. Eu gosto sempre de falar, ver se você concorda com a minha opinião. Mas, às vezes, você tem uma posição de diretoria numa empresa pequena e vai assumir uma gerência executiva numa empresa grande. Então, esse contexto de que empresa que você estava, para onde você está se candidatando, é fator crítico. Então, tem esse contexto que os recrutadores avaliam e que as empresas avaliam. Não sei se você concorda comigo, Ricardo. Totalmente. E a gente costuma explorar muito outras motivações. Um profissional que chega, que está disposto a reduzir, seja o salário ou, eventualmente, o cargo, tem que estar muito claro para mim que não é uma coisa pontual de quem está querendo voltar simplesmente ao mercado. Porque, senão, depois a gente, como consultoria, presta um serviço ruim para o nosso cliente, de uma pessoa que o mercado vai voltar, vai aquecer e ele vai aceitar. E daí 6 meses ele sai, né? Que acho que a questão grande é essa, né? Do recrutado, de quem está recrutando, né? O contrato aí fica 2, 3 meses ou nem um ano e depois me larga, né? Porque aí conseguiu a posição que ele queria, né? E essa é uma dica importante. Até em um dos webs que a gente fez, um caso de um cliente que eu tive, que era uma opção dele. Ele estava num momento de vida em que ele não queria mais ter uma posição de executivo, ele queria ter uma posição de especialista, ele entendia que ele tinha muita contribuição para dar, ainda tecnicamente falando, né? Atuar com projetos, era uma grande fortaleza dele. Demorou, assim, ele ficou quase que um ano aí buscando para trabalhar nesse convencimento, ele teve que ter um bom texto de apresentação ali, toda vez que ele encaminhava, se aplicava uma posição, contando um pouco do momento de vida dele, né, os interesses que ele tinha, por que ele estava fazendo essa opção aí desse downgrade, né, e conseguiu, e inclusive o cara 50 mais, ele está na Vivo hoje, ele atua lá como uma gestão de projeto, e ele foi um gestor de um executivo de TI importante numa indústria, né. Que legal. Essa história que ele tem que contar, né. Conta aí, Ricardo. Complementar uma questão em relação a essa visão de como os headhunters vão enxergar isso. Isso eu costumo falar para todos os candidatos. Procurem sempre ser transparentes ao extremo com o headhunter. Porque muitas vezes o candidato ele não fala alguma informação com receio de que vai ser mal interpretado, mas o headhunter é fundamental ele entender tudo, porque ele vai ter clientes que queiram, às vezes, um perfil e outros clientes que não aceitem aquilo, mas vai ser papel do headhunter conseguir fazer esse encaixe das caixinhas. E as pessoas, muitas vezes, têm restrição de falar isso e acaba sendo ruim, acaba prejudicando o avanço dela em algum processo. O que vale a pena... vai vender ele, né, Ricardo? Então, assim, primeiro a gente tem que se vender para o headhunter, depois o headhunter está convencido de que ele é a melhor opção, né? Eu ia fazer exatamente essa colocação que a Mônica está fazendo. Ele vai ter que se vender, o headhunter vai ter que vender ele também para a empresa, né? Então, se tem de direito, o headhunter não pode vender. É isso aí. Exato, com certeza. E só falando da questão de salário, né, que é uma pergunta que sempre vem, como passar para aquela primeira triagem? E aí, às vezes, não está nem ainda com o headhunter, está com o pessoal aí de pesquisa, né, das consultorias, sobre qual é a pretensão salarial. Como que a gente tem uma orientação, mas queria escutar de vocês, Ricardo, como que vocês lidam com a informação aí de quem está com uma remuneração, às vezes, mais alta para a posição, e aí, no momento, a pessoa não quer falar muito ali da pretensão, né? Ela quer entender qual que é o escopo da posição
para poder aí se aplicar, ver se ela continua ou não. Como que vocês têm visto aí essa questão do salário logo no início do processo? Eu gosto sempre de frisar que as empresas costumam sempre ter um range salarial. Obviamente, isso é uma informação muito mais confidencial da empresa e a gente, como consultoria, nunca vai abrir esse teto ou esse piso. Porque ainda que uma pessoa, sei lá, tem um cara que ele quer ganhar 20 mil reais, mas o salário dele é de 10 mil atualmente. Ele não vai ganhar esses 20 mil na empresa, ainda que a empresa tenha essa possibilidade. Porque se tem esse ajuste natural para ser feito, ele tem que se provar na empresa atual e não no que ele fez no passado. Então, eu sou muito claro com os candidatos para que eles expressem o porquê de determinada pretensão, né? Se ele quer pacote fixo e variável, se ele só quer, se para ele é fundamental ter um fixo mais alto, mas isso tem que estar claro e tem que ter um patamar mínimo aceitável. Né? Você fala assim, Ricardo, abaixo disso eu não jogo mais. Para mim não faz sentido, mesmo que tenha uma composição de dobrar no variável. Se esse composto como um todo está claro, para a gente faz sentido avançar. O que não dá para acontecer é uma surpresa ao longo do processo, né? Seja do ponto de vista do cliente, com a informação que a gente passa como consultoria, ou do próprio candidato mudar de ideia em relação a isso. Então, eu jogo sempre muito transparente, Mônica. Ainda que ele não queira passar uma pretensão, esse cara downgrade, né? Às vezes a pessoa tem um salário muito mais alto, a vaga paga menos, e ele não quer se posicionar dessa maneira para não ser depreciado, eu acho que tem que ser jogado o jogo limpo desde o início. Acho que sinceridade sempre, né? Porque às vezes você é ou menor ou até maior para uma posição e você pode ser considerado para outra, né? E quando você abre o jogo desde o início, deixa claro também para quem está recrutando qual o seu potencial e aí possibilidades de você também ser considerado para outros processos, não necessariamente para aquele que não vai fazer sentido. E eu acho também, gente, eu acho que o profissional sempre tem que ter em mente um valor, né? O valor que eu falo é o quanto eu me posiciono salarialmente frente às oportunidades que podem vir, né? E esse posicionamento, ele tem que ter uma equidade, né? Não adianta você, como o Ricardo falou, ele quer ganhar 20, sendo que ele ganhava 10, né? O RH não vai contratar, a empresa não vai contratar. Então, tem que ter um olhar um pouco dessa equidade, mas eu acho que sempre tem que ter um valor que ele possa ou negociar, ou possa falar, olha, daqui para baixo, e pronto. Tem que ter um posicionamento claro. É isso. E fatalmente, gente, do ponto de vista de consultoria, a gente só vai fazer a apresentação caso esse match esteja acontecendo. Ainda que não seja perfeito, mas se tiver mais ou menos o range aceitável do que cada uma das partes comentou, a gente vai avançar no processo, deixando claro todos esses pontos de forma transparente. Legal. Paty, você ia comentar alguma coisa? Não, super concordo. Então tá bom. E aí, estamos chegando já nos minutos finais, então queria colocar uma última pergunta aqui. Você tem visto, Ricardo, aí nos processos ou na busca das empresas por uma juniorização das funções, como a gente já viu em outros momentos de crise, ou ainda não? Eu acho que não chega a ser juniorização dos cargos em si. Isso vai acontecer muito mais por empresas que estejam enfrentando uma situação financeira mais difícil. E aí talvez seja um momento muito pontual de ajustar isso para o momento, sei lá, reduzir um diretor financeiro. Esses movimentos acontecem. Mas não quer dizer que seja uma tendência, uma iminência de mercado. Eu acho que o que acontece, sim, é um ajuste para uma realidade nova em termos do mercado que vai virar daqui para frente. Então, talvez você não precise ter estruturas, eventualmente, administrativas tão grandes fisicamente, já que vai ter mais home office. Então, pode acontecer. Mas não quer dizer que está juniorizando a posição. E também não quer dizer que está juniorizando a pessoa, porque existe esse mito também, só querem trazer jovens porque tem mais experiência, porque tem mais bagagem, estão mais interessados no mundo. Isso não é 100% verdade também. Até porque você tem casos e casos para entender onde essa pessoa pode aportar com qual tipo de conhecimento. E tem empresas que, por outro lado, eu acho que eu concordo com você, e por outro lado tem empresas que às vezes estão deixando a posição até mais parruda, né? Porque ela está tendo ali ou menos níveis, ou juntando duas áreas. Isso, então também isso é relativo à generalização, né? Porque ao mesmo tempo que você pode ter empresas que estão olhando para um lado, pelo outro ela está olhando para poder ter pessoas mais completas. É que essa análise de juniorizar, ela fica muito no viés da vaga que foi extinta, mas muitas vezes quando você faz uma redução de um cargo, por exemplo, fatalmente um par acumulou mais funções. Esse cara, então, ficou seniorizado, se a gente for pensar assim. Isso. Então, não dá para fazer uma análise muito fria sem entender a estrutura como um todo da empresa. Também concordo. A gente está chegando aí nos 5 minutos finais, enfim, passando super rápido, várias perguntas. Vou passar para o Hugo, daí um recado, os últimos recados, começar pelo Hugo. Hugo,
Tá bom. Bom, foi um prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa questão da nossa vivência, né, e do nosso conhecimento e com vocês. Eu acho que é tudo novo para todo mundo e acho que a gente está vindo e vai viver algo mais novo ainda. Então, a minha orientação, e que serve para mim também, obviamente, é a gente ampliar a consciência, né, do que eu posso fazer, de que maneira eu posso fazer, que coisas novas eu posso me predispor a fazer. Reflexão muito mais profunda e muito mais eclética. Então, não é simplesmente algum ponto ou outro. Acho que agora a gente subiu de patamar, né? Agora é ampliar a consciência e ver para este novo mundo ou para esse novo cenário, a forma que você quiser chamar, como é que eu me projeto nele, como é que eu lido com ele. Então, boa sorte para todo mundo, conte conosco para esse sentido. Legal. Paty, como que você tem visto aí essa primeira retomada e que recados que você daria para quem está assistindo a gente? Legal. Muito também na linha do Hugo, né? Assim, eu acho que a gente está num momento de grande aprendizado, o que a gente sabe até aqui não vai ser o suficiente para a gente continuar, ele vai ser útil, mas não vai ser o suficiente, então que a gente tem que estar muito aberto aí para entender o que eu preciso conhecer melhor, desenvolver para que eu esteja pronto, né, para desenvolver novas habilidades, né? Então, acho que é isso, é um olhar aí, acho que é de muita humildade, né, para fazer leituras do que é possível e aprender aquilo que a gente precisa para poder se encaixar aí nesse novo modelo que a gente está vivendo, né? Então, abertura, disponibilidade, humildade para a gente seguir, né? E super obrigada pela conversa, Ricardo, Hugo e Mo mais uma vez, tá bom? Legal. Ricardo, quero super te agradecer e aí também deixar você dar as suas últimas contribuições finais e até ver se tem algum ponto da pesquisa que a gente não cobriu que você queria aí deixar como ponto para a gente pensar e refletir. Legal, Mônica, obrigado a todos. Paty, Hugo, foi um prazer participar desse webinar. Peço desculpas mais uma vez pelas minhas quedas aqui, mas é sempre bom falar sobre carreira, perspectivas, mercado, é um prazer. Inclusive, se quiserem me adicionar depois pelo LinkedIn, tiver alguma dúvida que a gente não pôde suprir por aqui, fiquem à vontade. Meu principal recado vai pelo que eu comentei agora há pouco da questão de conteúdo. Se forem para pegar um dos 6, peguem esse nesse momento, que eu entendo que é a forma mais rica que a gente tem atualmente de evoluir como profissionais no mercado. Quem está buscando informação, networking, aproveitem esse período onde, na verdade, as pessoas descobriram mais tempo. Acho que está todo mundo mais disciplinado, né? Acho que talvez esse seja o grande advento aí pós-pandemia, que as pessoas começam no horário, terminam no horário, respeitam mais o horário dos outros e conseguem se organizar melhor. Então, essa fica a minha dica principal. E sobre a pesquisa, acho que a gente acabou abordando tudo, Mônica, mas eu quero deixar essa segurança para as pessoas em relação aos processos virtuais, tanto da visão dos candidatos quanto das empresas. Acho que isso tem sido muito bem recebido. Então, se vocês que vão participar do processo agora, estão olhando o mercado, não fiquem com receio algum. Está sendo tudo feito de forma muito aprofundada. As entrevistas, elas levam talvez mais tempo para investigar coisas que você só perceberia ao vivo. Então, não vai ser nenhum problema caso alguém ingresse numa empresa que só tenha acontecido um processo virtual. Legal, muito bom. Queria mais uma vez agradecer a tua participação, do Hugo e da Paty, que toda semana estão aqui com a gente nesse bate-papo semanal, todas as quartas-feiras às 10 horas. Semana que vem a gente volta, semana que vem a gente deve trazer aí o tema que a gente trouxe nas enquetes, aí qual era o tema que as pessoas estavam demandando. Então, a gente deve falar sobre plano de ação e plano de abordagem ao mercado, trazendo aí dicas e contribuições para quem está em busca aí de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. O Rafa sempre coloca no final aí do nosso webinar o nosso LinkedIn, e o teu também está aí, Ricardo. Foi bom que você já se disponibilizou. Então, para quem tiver interesse em se conectar com o Ricardo, conhecer mais sobre a Spring, se cadastrar no site, até para poder estar visível aí para as oportunidades, se conecta com o Ricardo, que acho que faz todo sentido. E para quem perdeu algum dos nossos webinars, a gente sempre deixa nossas sessões gravadas. Então, também tem aí o endereço de todos os encontros que a gente teve com todos os temas. Já falamos de currículo, já falamos de entrevista, de LinkedIn, enfim. E o de hoje também vai estar daqui a pouquinho aí visível para todos. Gente, por hoje é só. A gente falou de pontualidade e a Samanta está aqui elogiando que a gente é pontual sempre. Começa e termina no horário. Eu acho que essa é uma característica que trouxe para todos. Quero só agradecer e desejar aí um bom dia a todos. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Tchau, obrigado. obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau, pessoal.